Nos últimos dias, algo extraordinário aconteceu diante dos olhos do mundo. Um fato que muitos chamam de política internacional, outros de intervenção militar, mas há quem enxergue muito além disso. Há quem veja sinais, há quem veja profecias se cumprindo, há quem veja a mão invisível do juízo se movendo sobre as nações. Enquanto a maioria das pessoas dormia, enquanto cidades estavam em silêncio e corações despreparados repousavam, uma notícia atravessou continentes como um relâmpago. Nicolás Maduro, o homem que por anos governou a Venezuela com um punho de ferro, teria sido capturado em uma operação liderada pelos Estados Unidos. Não durante o dia, não diante das multidões, mas na calada da noite, como tantas quedas narradas nas antigas escrituras. Nada acontece por acaso. E quando um líder cai, o mundo espiritual treme junto. Durante anos, a Venezuela foi marcada por dor, escassez, choro e desespero. Um povo que clamava por pão, por justiça, por esperança. Um povo que orava, que gritava, que resistia. Quantas mães choraram? Quantos pais perderam seus filhos? Quantas famílias fugiram da própria terra? E agora, de repente, o homem que simbolizava esse poder cai, arrancado de seu território, levado como prisioneiro. Isso não é apenas um evento político. Isso é simbólico, isso é espiritual, isso é histórico. Há algo profundamente significativo quando um governante é retirado do poder sem aviso, sem honra, sem discurso. Assim como reis do passado, que se exaltaram acima do povo e esqueceram que todo o poder é passageiro, hoje vemos mais um exemplo claro de que nenhum trono humano é eterno. Nenhum homem é invencível. Nenhuma autoridade está acima do julgamento do tempo e, para muitos, acima do julgamento divino. Alguns chamam Donald Trump de estrategista, outros o chamam de provocador, outros ainda o veem como instrumento, mas o que chama atenção é o tom de suas palavras, a segurança com que ele fala, como se estivesse cumprindo uma missão, como se acreditasse que a história estava do seu lado. Quando ele afirma que a operação foi bem sucedida, que não houve baixas, que tudo ocorreu conforme o planejado, soa quase como uma narrativa de destino inevitável. E aqui surge a pergunta que ecoa nos corações mais atentos. Será que estamos presenciando apenas mais um capítulo da geopolítica? Ou estamos vendo o desenrolar de algo maior, algo que transcende fronteiras e ideologias? Ao longo da história, sempre que um líder cai de forma abrupta, surgem dois caminhos: libertação ou caos. O povo pode ser restaurado ou pode cair em nova opressão. E é por isso que este momento exige vigilância, porque a queda de um homem não garante automaticamente a redenção de uma nação. Maduro, agora reduzido à condição de prisioneiro, representa algo poderoso, a fragilidade do orgulho humano, ontem cercado por discursos, bandeiras e soldados. Hoje, levado sem aplausos, sem controle, sem domínio. A imagem é clara, quase bíblica. Aquele que se exaltou foi humilhado. Aquele que se dizia forte foi tomado. E o mundo observa em silêncio tenso. Alguns celebram, outros temem, outros desconfiam. Porque quando grandes potências se movem, nada é simples. Quando uma nação intervém na outra, sempre há interesse, sempre há consequências. Petróleo, poder, influência, controle, tudo isso se mistura com discursos de justiça e libertação. Mas enquanto analistas discutem estratégias e governos trocam declarações, há um povo que se pergunta: o que vem agora? Será que finalmente haverá luz depois de tanta escuridão? Ou será que este é apenas o início de uma nova provação? Os textos antigos nos ensinam que antes da restauração vem o abalo. Antes da reconstrução vem a queda, antes da ordem o caos se manifesta. E talvez estejamos exatamente nesse ponto da história. Um ponto de transição, um ponto de ruptura, um ponto em que nada volta a ser como antes. A queda de Maduro não fala apenas sobre a Venezuela, ela envia um recado ao mundo inteiro, aos líderes que se acham intocáveis, aos governos que oprimem, aos sistemas que se sustentam na dor do povo. O recado é simples e assustador. O poder muda de mãos, rápido, inesperado, implacável. Hoje é a Venezuela. Amanhã pode ser qualquer outro lugar. Por isso, muitos acreditam que este não é um tempo comum. É um tempo de sinais, um tempo de alertas, um tempo em que acontecimentos políticos parecem carregar um peso espiritual incomum. Um tempo em que a história acelera e decisões tomadas nas sombras podem definir o futuro de gerações. Fique atento, observe, reflita. Não apenas com os olhos da carne, mas com discernimento. Porque quando os gigantes caem, quando os tronos tremem, quando as nações se agitam, algo está sendo revelado. E o mundo jamais será o mesmo depois disso.